Merhaba! Hoje nós vamos falar sobre o improviso. Eu vou trazer aqui alguns elementos importantes para a gente conseguir entender o que é realmente o improviso e por que ele pode ajudar a aprimorar ainda mais a sua dança. E eu vou te dar dicas práticas de como você pode começar a exercitar o improviso na sua dança. As bailarinas que já têm um conhecimento do repertório básico de movimentos da dança do ventre vão conseguir fazer um aproveitamento melhor desse conteúdo. Mas isso não significa que, se você está começando agora, esse conteúdo não é para você. Você pode entender melhor sobre o que significa esse conceito do improviso e como que ele pode ser aplicado dentro da nossa dança e o quanto ele é importante para a evolução da bailarina. Então fica comigo que eu vou passar várias dicas relacionadas a esse assunto. O improviso é a arte de se expressar na dança e compor em tempo real. E para uma bailarina conseguir chegar ao ponto de fazer uma dança de improviso, ela precisa se munir de vários elementos, ela precisa dominar várias capacidades dentro da dança para que ela possa improvisar. Dentro dessas capacidades estão a leitura musical, a musicalidade, a expressão, a interpretação, ter um conhecimento básico de ritmos, ter um conhecimento básico de estilos de música. Então, são uma série de elementos que vão se reunindo conforme a bailarina vai construindo o seu conhecimento, ou seja, o improviso, ele tem base em uma construção da bailarina, e aí ela pode, então, finalmente usufruir de todos esses elementos e compor de forma instantânea. Quando nós iniciamos na dança do ventre, lá no nível básico, a gente vai aprendendo diversos movimentos do repertório básico da dança, como o básico egípcio, movimentos sinuosos, os chimes, enfim. Nós vamos aprendendo todos esses movimentos e vamos guardando numa região do nosso cérebro. Vamos imaginar que essa região fosse uma espécie de closet, tá? Esse seria o nosso closet dos movimentos. Então, usando essa ideia do closet, vamos imaginar o seguinte. Nós fomos convidadas para uma festa daqui a alguns dias. Vamos supor ali 15 dias, tá? E aí a gente vai provar uma roupa, vai provar com um determinado acessório, com um determinado brinco, com um sapato. A gente vai montar todo o nosso look, a produção completa, já vai deixar escolhido ali dentro do nosso closet pra gente ir para aquela festa daqui 15 dias. Então a gente deixa o look separadinho, completo. Isso na dança seria coreografar. Quando a gente coreografa, a gente escuta a música previamente, né? A gente faz toda aquela leitura da música, a gente vê que ritmo que compõe aquela música, presta atenção nos instrumentos, na melodia, faz as contagens e vai pensando nos movimentos que se encaixariam em cada parte dessa música e vai desenhando a coreografia. Tem gente que gosta de anotar, tem gente que grava na memória, enfim, aí fica a critério de cada bailarina. Mas nessa ideia do closet, seria mais ou menos isso. A gente se prepara previamente para aquela festa. Agora, no improviso, vamos continuar nessa ideia do closet. No improviso, a gente escolhe a roupa para ir para a festa no mesmo dia. Então, vamos supor que a festa seja hoje e eu simplesmente vou no meu armário e pego uma roupa que eu já sei, que brinco que vai combinar, que sapato que vai combinar, que bolsa que vai ficar bem. E eu sei que aquela roupa me veste bem, eu não preciso provar ela antes. Então, eu já sei que ela me veste bem. E aí eu simplesmente vou lá e pego cada coisa daquele closet
e me visto e vou para a festa. Então, isso seria improvisar. A gente faz uma escolha instantânea, mas não quer dizer que a gente pegou a primeira roupa que veio na frente ali do closet. Não, a gente pensou antes e a gente sabe que aquele vestido fica bonito com aquele sapato, que fica bonito com aquela bolsa, e a gente já montou o look na nossa cabeça. E aí a gente só se veste e tá pronta para festa. Eu fiz essa analogia para dizer que improvisar não significa falta de planejamento. Bem pelo contrário, o nosso planejamento ele começa com a nossa formação. Quando nos apropriamos de um repertório de movimentos, quando vamos construindo todas essas capacidades, construindo o nosso conhecimento dentro da dança, aprendendo a ouvir a música, aprendendo a identificar o que essa música está solicitando em determinado momento. A gente também vai internalizando alguns movimentos, né? Internalizando na nossa bailarina, colocando esses movimentos no nosso corpo, e aí a gente já sabe o que nos cai bem, o que não nos cai tão bem assim. Então, a gente vai fazendo toda uma construção que vai sendo recrutada no momento do improviso. Então, não é simplesmente você colocar uma música aleatória e sair dançando. Não, a gente tem toda uma preparação para isso e quem já tentou improvisar sabe que não é fácil. Então, o improviso não deixa de ser uma forma de coreografar, mas é uma forma de coreografar instantaneamente, usando esses pontos importantes que a gente construiu ao longo do tempo como bailarina. Meu objetivo aqui é apontar para você a importância de desenvolver todas as competências que conferem ao improviso. Como eu comentei anteriormente, a questão da musicalidade, a leitura musical, conhecer os ritmos, os estilos, todas essas questões, até também desde o mais simples, a limpeza dos movimentos, esses movimentos estarem internalizados na sua mente, para que quando você for recrutar esse movimento, você não tenha dúvida e consiga executar ele com facilidade. Então, todas essas questões envolvidas e também te mostrar para que você possa, de maneira prática, fazer o teste e ver o quanto vai necessitar de treino. Eu vou lançar um desafio no final desse vídeo para que você possa perceber e sentir na pele como que é a sensação de improvisar, de estar dependente do improviso sem ter uma coreografia prévia. Depois de anos de experiência como professora e bailarina de dança do ventre, eu tomei um susto quando eu me dei conta de que eu não tinha o domínio sobre essa arte de improvisar. E eu tive a oportunidade de dançar nos países árabes, e inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu conto toda essa história do início ao fim de todo esse período, desde a preparação, a chegada, as primeiras impressões, cada país, cada lugar que eu dancei, estão nesses vídeos na playlist Minha História. Então eu me deparei com isso porque nos países árabes eu dançava somente de improviso. Porque o show tem geralmente a duração de 40 minutos a 1 hora e é com banda ao vivo. E aí a gente faz uma combinação com os músicos, a gente tem uma lista de repertório de músicas, a gente faz toda uma combinação com os músicos, a gente sabe as músicas que porventura vão aparecer no show, mas a gente não tem como coreografar. Porque o show nos países árabes é um show de entretenimento, onde um dos pontos mais importantes é a interação com o público e a expressão. E aí, então, como que você vai coreografar se você precisa interagir com o público? Você vai ficar contando 2 para lá, 2 para cá, 4 para cá, 4 para lá, e aí você vai acabar deixando de lado. Você vai ficar tão preocupada em executar toda aquela coreografia que a parte da interação não vai acontecer. Ou se for acontecer, se você conseguir administrar tudo isso, vão ser poucas vezes. Então, com certeza, a questão da coreografia
na minha concepção, fica descartada essa possibilidade nos países árabes. Então eu tive que estudar muito, eu tive que rever muitas questões com relação a isso, até porque o público dos países árabes não é um público leigo, a dança do ventre faz parte da cultura deles. Então é isso que eu queria comentar com vocês também sobre a essência da dança do ventre. Se vocês pensarem na essência da dança do ventre, pensando de como ela surgiu e de como ela se apresenta dentro da cultura deles hoje em dia, ela é uma dança de improviso. Porque as coreografias e os shows em teatros e tudo mais começaram a aparecer depois, mas as primeiras manifestações de dança, elas aconteciam em rituais para deuses, então com certeza não se faziam coreografias para fazer esses rituais. Ela aparecia dentro das casas, as danças folclóricas, então algumas apareciam na rua, outras dentro de acampamentos beduínos, né? E então depois que ela começou a aparecer nos teatros e nos palcos, e aí então começou a surgir essa questão toda da coreografia. Então a essência da nossa dança, a essência da dança do ventre, tem como parte o improviso. E os árabes, no contexto deles atual, eles têm esse hábito. Então, teve um período que eu passei na casa de uma cantora libanesa, e eu fiquei lá em torno de 30 dias, mais ou menos. E seguidamente eles faziam festas, porque eles são um povo muito alegre, então eles faziam festas, jantares em família. E sempre que havia um jantar em família, sempre ia ter três coisas, na verdade: a comida, a boa comida libanesa, a música e a dança. Não importa se fossem bailarinos ou não bailarinos, não, ali eram pessoas comuns. Mas a dança sempre surgia. E de que forma que ela surgia? Improvisada, ninguém dançava uma coreografia ali. O pai tocava o alaúd, que é o instrumento que é similar a um violão árabe. E aí a outra irmã dançava, essa minha amiga dançava, eu dançava, então estávamos todos dançando de improviso num contexto ali do dia a dia. Então eles têm esse hábito, e isso não foi uma vez que aconteceu. Outras vezes que eu tive a oportunidade de estar nesses jantares, porque era nos finais de semana, todos moravam em outros locais, eles vinham na casa dos pais visitar e faziam essas festas. Então é isso que eu quero que você tenha atenção. E o improviso, ele permite que a gente dance, ele nos permite uma liberdade. Antes de dançar no exterior, claro que dançando todos os dias a gente acaba desenvolvendo essa prática e vai lidando com todas essas questões do nervosismo e do medo do palco. Mas eu sentia muito medo do palco. Eu tinha muito receio, nervosismo de dançar com uma coreografia e de repente errar algum passo. Sempre tive um pouco de dificuldade, assim, de decorar coreografias. Para mim, assim, a questão do improviso, quando eu iniciei, foi bem difícil, eu tive que persistir bastante, mas depois que eu desenvolvi essa capacidade, foi o que realmente me fez sentir a dança. Porque cada momento, cada show é único. Não vou dizer que isso não acontece com uma coreografia, mas a sua conexão com aquele momento e a sua conexão com o público não existe comparação quando você dança de improviso e quando você dança de forma coreografada. Resumindo então tudo isso que eu falei aqui para vocês, o que não é improvisar? O que não caracteriza o improviso? É você escolher a música e simplesmente sair dançando. Sem prestar atenção no ritmo da música, sem prestar atenção no tempo da música, nas nuances, no que ela está te sugerindo que você coloque, que tipo de movimento, que qualidade de movimento ela está sugerindo, se é um movimento mais fluido, se é um movimento mais acentuado, se é um movimento mais vibrado. Então, isso com certeza não é improvisar. E o que é improvisar? É você
Conhecer a música que você vai dançar, é você conhecer todos os detalhes dessa música que você vai dançar. Eu costumava, assim, escutar músicas árabes incansavelmente. Eu tinha uma lista de músicas que poderiam aparecer no show, e mesmo assim, quando eu trocava de um lugar para outro, né, quando eu tava dançando nos países árabes, eu ficava muitas vezes, às vezes 1 mês em um lugar e já ia para outro, às vezes 3 meses, às vezes 6 meses, e eram sempre lugares novos, e cada lugar novo tem a sua preferência. A banda tem preferência por tocar algumas músicas, o público daquele local tem preferência por algumas músicas. Então, você vai tendo que unir a sua preferência, a preferência da banda, do local e a preferência do público. Então, eu tinha uma lista base de estudo de músicas árabes, e eu conhecia essas músicas de trás para frente, praticamente. Eu sabia cantarolar elas na minha mente. E era isso, em primeiro lugar, que eu fazia para treinar o improviso. Então, você conhecer muito bem a música, você ter um repertório básico de movimentos é muito importante, porque nem que sejam, por exemplo, para você dançar uma música, nem que seja 4 movimentos, 3 ou 4 movimentos e as suas variações, né? Mas já é alguma coisa. Na minha questão, era um pouquinho mais complicado, porque eu dançava por 30 minutos, 40, 1 hora. A maioria dos shows era de 1 hora, e aí imagina você com 4 movimentos dançar 1 hora. Então eu tinha que ter um repertório bom de movimentos, eu tinha que ter algumas sequências já pré-programadas na minha mente para algumas músicas, para que eu pudesse não me tornar repetitiva, né, na dança, nos movimentos, nos estilos, enfim, para não parecer que estava dançando sempre a mesma coisa. Então, isso também é uma atenção importante que a gente precisa ter. Uma coisa é você dançar uma música de improviso e uma coisa é você dançar 10 músicas de improviso no mesmo dia. Então, vamos para a parte prática. Dito tudo isso, você pode começar a treinar o improviso hoje mesmo, tá? Você não precisa ser uma bailarina avançada para começar a treinar isso. Pelo contrário, eu acho muito bacana as professoras que introduzem o improviso já desde lá do nível básico, assim que as alunas têm aquele conhecimento assim de alguns movimentos básicos, assim, para ela poder, vamos dizer assim, se defender, né? Eu acho que é válido que comece desde a iniciação na dança. Então, eu recomendo que você pratique esses exercícios e sinta na pele como que é improvisar. Então, o passo 1 é: escolha música simples, de preferência que tenha apenas um ritmo. Uma dica que eu dou com relação ao tipo de música são as músicas modernas, que geralmente tem um ritmo só. Geralmente esse ritmo é o saíde, tá? Mas não falando de folclore, não falando de dança com bastão. Mas o saíde, ele é base para diversas músicas modernas. Então, eu aconselho que você procure uma dessas músicas modernas, porque aí ela não tem tantas nuances, às vezes não tem tantos instrumentos assim, então fica um pouquinho mais fácil para você começar. Se for uma música mais clássica, que tem diversos instrumentos, que muda bastante de velocidade, já começa a ficar um pouquinho mais difícil. Então, aí você começa dessas músicas mais simples e vai evoluindo. Passo 2. Comece criando um repertório de movimentos seu. Então pense nos movimentos que você gosta, nos movimentos que você já sabe, e comece a criar ali um repertório onde você sabe também executar as variações daquele movimento. Porque muitas vezes, quando a gente estiver improvisando, por ser como coreografar instantaneamente, a gente vai lembrar de um movimento, tá? E aí, quando a gente lembrar desse movimento, se a gente não lembrar de outro rápido, agora no início, a gente pode pensar nas variações desse movimento. Então, por exemplo, se eu for fazer um movimento de encaixe e desencaixe, que é um movimento que geralmente é ensinado bem no início ali da dança, eu posso fazer ele de forma mais fluida, ou eu posso marcar acentos, fazer só o encaixe ou só o desencaixe.
Posso até incluir uma vibração ali. Então, a gente vai trabalhando várias qualidades ali, várias variações mesmo desse movimento até passar para o próximo. Então, isso é uma dica importante. E escolher movimentos que já estão internalizados na sua bailarina, que já foram colocados no seu corpo, que você já consegue executar com mais facilidade. Depois que você escolheu a música, que você já tem esse repertório de movimentos, é importante que, depois de conhecer muito bem essa música, ter ouvido ela várias vezes, você comece a pensar, juntar esses movimentos do seu repertório com a questão da música, o ritmo, a velocidade, e você comece a tentar encaixar mentalmente essas peças. Tá? Então você vai começar a pensar em que momento que os movimentos sinuosos combinariam mais, em que momento que a música tá dando uma ideia assim de movimento tremido ou de um movimento mais acentuado. E aí você vai tentando encaixar, certo? E nesse momento é importante que você eleja pelo menos 2 movimentos salvadores, tá? Eu chamo de movimentos SOS, tá? São aqueles movimentos que, se por acaso você não conseguir lembrar de outro movimento naquele momento, ele vai te salvar. São movimentos que combinam com qualquer música. Vou te dar 2 exemplos. O básico egípcio. É difícil a gente ver uma dança que o básico egípcio não se encaixe. E um outro movimento é a batida lateral. Então, esses 2 movimentos, eles são ótimos movimentos de SOS. Se caso acontecer alguma coisa que você se enrolar ou não conseguir lembrar de outro movimento de forma instantânea, com certeza eles vão se encaixar bem naquela música se você souber o ritmo e a velocidade. E aí, quando você já desenvolveu esses passos que eu comentei para você solta a música e começa a dançar. Então, vamos supor que você tenha elegido ali 4 movimentos do seu repertório para fazer nessa música que vão cair bem, e você tenha 2 que são de movimentos SOS. E aí você solta a música e começa a executar. Começa a dançar e não para até o final da música. Esse é o desafio que eu lanço para ti. Começa e termina essa música. Então, presta atenção também, é importante pensar na entrada e na saída, porque, por exemplo, quando você for apresentar uma música de improviso, você precisa saber como ela começa e como ela termina, porque você tem que fazer a finalização. Tem músicas que vão diminuindo o volume no final e tem músicas que tem um final personalizado, que é característico daquela música. Então, você precisa saber do final. Esse fator é muito importante. E também como você vai entrar. E aí você solta a música e dança. Se por acaso você esquecer de um movimento, você não conseguir pensar num movimento a seguir, você vai usar um daqueles movimentos SOS. E aí, depois vai vir outro movimento e outro movimento. Esqueceu de novo? Utiliza o segundo SOS. E assim você vai indo e estimulando esses sentidos. É muito comum que você se sinta repetitiva, que você ache que você está repetindo muito movimento. Ainda mais quando você tentar dançar 2, 3 músicas seguidas, você vai ter essa sensação de estar se sentindo repetitiva. Você vai ficar nervosa, você vai ficar tentando pensar no que vai vir da próxima vez, o que você vai colocar logo a seguir, tá? Então, no momento que a gente inicia esses exercícios, a gente fica bastante apreensiva. E aí você pode estar se perguntando, mas Nicole, você não disse que a gente consegue dançar com mais naturalidade, com mais leveza, e eu tô me sentindo super nervosa porque eu tô pensando no próximo movimento. Calma, isso acontece, isso faz parte da sua construção de conhecimento na arte de improviso, que é diferente da coreografia. Então você está começando. Então tenha muita calma, muita paciência, porque a naturalidade, a leveza, ela vai vir com o tempo. Requer muita prática. Lembra que eu falei antes? Requer muito treino, requer que você tenha muita paciência
e que você não queira também ficar toda hora colocando um movimento inédito, ficar colocando alguma coisa que você não tem habilidade para fazer, só para fazer alguma coisa diferente. Então tenha calma e tenha paciência, vá construindo esse conhecimento etapa por etapa, sem querer pular coisas. Depois que você já praticou isso por um tempo e domina isso, você vai ver que as sensações que a gente tem no início, elas são bem diferentes. Todo o processo de aprendizagem é lento e gradual e exige muita dedicação e comprometimento. Eu tenho certeza que ninguém que ama a arte da dança do ventre quer apresentar a sua dança, apresentar a sua arte de forma medíocre. Muito pelo contrário, nós estamos sempre buscando nos aperfeiçoar, sempre buscando melhorar nos pontos necessários. E eu te digo que o improviso ele contribui muito para isso, contribui muito para o nosso crescimento como bailarina, para o nosso desenvolvimento, tanto técnico quanto do perfil mesmo de bailarina, de ter autonomia, de ter segurança, domínio de palco, todas essas questões a gente vai se sentindo. É como se nos convidassem para uma festa hoje e nós já estivéssemos prontas para ir. É só colocar a roupa e ir. Então, e ir com segurança e não pensando assim, ah, será que a minha roupa tá boa? Será que eu me vesti legal? Bah, eu devia ter pensado mais, deveria ter testado outros looks. Não, você vai segura, porque você sabe que aquela roupa já te veste bem. Então, não é fácil, não tô aqui para dizer que é fácil, porque se fosse fácil, todas faziam. Mas eu tenho certeza que se você colocar o improviso como um dos seus objetivos, você vai chegar lá e você vai conseguir perceber tudo isso que eu falei até aqui. E eu estou disposta a ajudar você. Eu quero falar em outros momentos também sobre o improviso. Eu poderia passar horas aqui falando sobre esse assunto, porque eu acredito que ele é de grande riqueza para a composição de uma bailarina. Então, agradeço por ter ficado aqui comigo e até o nosso próximo encontro.